A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, os melhores discos de 1992. A gente vai voltar 20 anos no tempo e mais o especial dessa 30! nossa... Meu Deus! Que velho, me sentindo muito velho. 30 tempo, gente. Pra relembrar alguns dos trabalhos lançados no comecinho dos anos 90. E pra participar dessa conversa, a gente tem a presença especialíssima de Nicole Cabral. Seja muito bem-vinda. Olá, gente. Muito obrigada pelo convite. Muito bom estar de volta. Uhul! Linda! Mas antes, o que, minha amiga Isadora Almeida, que a cada hora ganha mais R$1.000? Nossa, riquíssima. Vamos lá, gente. Passando nosso serviço aqui, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Temos o nosso site também, fica tudo compiladinho lá. Passa lá, vamos falar sobre música.com.br. Temos também o nosso nosso lugarzinho onde você pode depositar o seu dinheirinho pra gente. Os Vai seus lá, Padrim. Exatamente. padrim.com.br/podcastvfsm. Vai lá, moçada, a partir de R$5 vocês podem nos ajudar. E aí vocês ganham várias contrapartidas, como participar das nossas gravações, como receber os nossos episódios com muita antecedência, episódios extras. Que mais, Kleber? Olha, hoje aqui, ó, quem tá gravando junto com a gente, Jefferson Kozenieski, Fabrício Neri, Pedro Carvalho, nós estamos adiantando parte da gravação, porque nossos queridos amigos vão pro show da Rosalia, então nossos madrinhos estão aqui com a gente. Motomami! Cu de Quereinona. É isso, gente? Vamos falar sobre música? É isso! Bora! Ô, Nicole, Simbora. sempre que a gente grava esses programas especiais, a gente começa com uma pergunta que é: onde você estava em 1992? E antes disso, eu também quero pedir para que você se apresente. Você já gravou um programa com a Isa há um tempo atrás, mas fica à vontade para se apresentar aqui, falar um pouco sobre o seu trabalho, onde você já passou, esse espaço é seu. Muito obrigada. Então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Nicole, eu tenho 25 anos, sou repórter, freelancer, já passei pelas redações da Rolling Stone, eu tenho 25 anos. Você nem era nascida. Não era nem nascida quando esse disco estava nem ainda nos planos de mamãe de me ter no mundo quando aconteceu tudo. Gente, eu estou em Cara de choque. choque é ótimo. O Kleber, ele tá ainda achando que são 20 anos, entendeu? Eu Tá nesse mood. Eu Ele coloquei tá... na pauta 2 décadas 20 no anos. tempo. Gente, minha cabeça deu um... Eu também comecei a mentir a idade, amiga, não se preocupe. Não, amiga, não tem problema. Você é uma gay idosa gostosa, então não tem problema. Vai Isso. ser. Já É sou gato. Já é, né? Passou dos 30 como chegaram aos 70 num ser humano normal. Na idade de gays, 30 anos é muito velha. O meu é ano que vem só. Mas onde você estava, Renan Guerra, em 1992? Você já era nascido ou não? Não, meus 30 anos é só ano que vem. Eu estava. Eu estava na barriga da minha mãe, considerando que eu nasci em fevereiro de 93, já estava produzida. Já estava produzida. Já não poderia ser abortada contra as leis. Depende do mês. Agora, agosto, ainda dá. Dava, Ai, né? gente. Puta que pariu. E você, Isa, já era nascida ou não? Gente, eu nasci dia 7 de maio de 92. Olha, baby! É o meu ano. Tava esperando, hein, pra gravar essa edição do meu aninho. O seu irmão é de gente. 91 ou de 90? Não, meu Não irmão é sabe, 4 eu anos tenho. mais velho que Ele é eu. dos anos 80 ainda. É 88. 88. Nossa, Ele é mais velho nossa, até que eu, caramba. 88, É? gente, né? Não Isso. sabe, não sabe. 88 Não antes de sabe. 89, depois de 87. Isso, é esse mesmo. É esse daí. E você, linda, tava onde? Eu, em 92, eu estava no município de São Jorge do Oeste, não era Itaipulândia. Ai, ainda, não que era é onde- Itaipulândia? As pessoas acham que eu nasci em Itaipulândia, né? Tem gente que acha que eu sou de São Muita Paulo, na gente verdade. acha. Aliás, aquelas... Muita gente acha. Brasil inteiro de audiência acha, mas eu nasci em São Jorge do Oeste, que é na divisa ali com Santa Catarina, meio de perto de Francisco Beltrão e tal. Eu era Mais longe? Mais perto da Argentina, não?
quase perto da Argentina ali. Pô, fica, sei lá, 1h30 da Argentina, dependendo da região que você vai ali. É tudo meio perto. Mas eu morava em São Jorge, meus pais acho que tinham um mercado nessa época, assim. Eu lembro de flashes muito mais estimulados pelas fotos que eu vi depois do que de fato serem recordações, sabe? Mas eu lembro de… Memórias criadas. Eu lembro de algumas coisas, assim, era uma casa mal assombrada que eu via a mulher embaixo da minha cama, então era um lugar meio bizarro. Tá nas fotos, amiga? Seu ectoplasma, essas Não, fotos. era uma mulher que toda noite eu olhava embaixo da minha cama, ela tava lá, daí minha mãe levantava e batia com a vassoura embaixo. Eu acho que eu já contei essa história aqui, não contei? Não, eu ia lembrar que você é uma garota assombrada. Mas ele já falou várias dessas coisas, assim. Mas depois que fica pior, na outra casa onde a gente vai morar, que era onde o vizinho se suicidou. Aquela foi essa mais aí pesada. você contou. Essa aí você contou. Guarda essas histórias pro episódio de Halloween. E você, Nick Silva, que já tinha 12 anos nessa época? Eu já andava de skate junto com… Já tava na CLT na época, já. Tinha 3 aninhos lá em São José dos Campos. Tava na escolinha. Já ouvia rock, amigo. Roqueirinho. Já ouvi a Mary. Acho que já a minha guitarrinha do programa passado veio nessa época. Você usava uma mini munhequeira infantil ali. Xadrezinho. Sim, já tava curtindo ali meus emo e tal. Já tava batendo cabeça. É isso aí. Boa. E olha só o que aconteceu em 1992. Nessa época, o Fernando Collor de Mello ele ainda era presidente do Brasil, mas já estava tudo cagado, já estava se encaminhando para o processo de impeachment. Escândalos de corrupção rolando o tempo inteiro. Era basicamente o que a gente vive hoje, só que com outro personagem. Porque existem vários paralelos, inclusive, em relação à questão de corrupção envolvendo o Bolsonaro e o Collor, que são muito parecidos. Então, dá uma pesquisada aí. Questão de uma retórica meio fascista, né? Só dizendo. Exatamente. O mesmo direcionamento, o mesmo discurso anticomunista, a mesma coisa rolando até hoje. No dia 20 de janeiro, nasce o ator Johnny Massaro. Então, da mesma idade. Eu amei que o Kleber colocou o Johnny Massaro, entendeu? Eu não faço ideia de quem seja. O Renan já citou ele várias vezes aí também, de filmes e coisas com ele. Você procura no Google, você sabe quem é o Johnny Massaro. Você só não tá ligando o nome à pessoa. Em 5 de fevereiro, nasce o jogador de futebol Neymar Júnior também, nessa época aí. O jogador de futebol Menino Ney, por favor. Menino Ney, exatamente. Dia 16 de fevereiro, Jânio Quadros, o 22º presidente do Brasil, morre. Então, ele que é outro que é um baita de um babacão também. Tem várias coisas envolvendo ele. Proibição do lança-perfume, proibição do biquíni, tudo de pior, assim, envolvendo esse cara. No dia 6 de abril, desaparece o menino Evandro Ramos Caetano em Guaratuba. Então, tem início um dos casos mais problemáticos e tristes da história recente do Brasil. O corpo dele foi encontrado depois desmembrado, com parte dos órgãos retirados. E ele é um de uma série de outras crianças que acabaram desaparecendo nesse período, tanto no Pará quanto no sul do Paraná. Entre 3 e 14 de junho acontece a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que ficou conhecida como a ECO 92, e tem início uma série de outras discussões e movimentos ambientais pelo mundo inteiro. Até aquele desenho, o Capitão Planeta, ele foi totalmente inspirado nesse movimento da ECO 92, então é um ponto de partida bem interessante para isso. Em 16 de agosto, manifestantes do movimento Cara Pintada saem às ruas de todo o país para pedir a saída do presidente Fernando Collor de Mello. Em 29 de setembro, o Congresso Nacional do Brasil aprova a abertura do processo de impeachment contra o então presidente. No dia 2 de outubro, outro momento muito emblemático e triste da história brasileira recente é que a Polícia Militar do Estado de São Paulo, liderada pelo coronel Ubiratã Guimarães, mata 111 presos durante uma rebelião na casa de detenção, que ficou conhecido como Massacre de Carandiru. E vale lembrar que pelo menos mais de 60% desses presos eram presos, mas ainda não estavam condenados, eles estavam aguardando o julgamento e muitos deles estavam ali por delitos leves. Então, assim, é mais uma dessas atrocidades cometidas pela Polícia do Estado de São Paulo e que ainda hoje é abraçada por uma parte expressiva da população que acha que tem que matar bandido mesmo. E que anos depois ia gerar o PCC, então assim, né? Só Exatamente. Coisas ruins vieram disso.
No dia 12 de outubro, morre o político Ulisses Guimarães em um acidente aéreo no helicóptero. Ele que foi um dos articuladores ali do período de diretas já, de reabertura política. E dos 4 integrantes da aeronave, o corpo dele até hoje foi o único que não foi encontrado. Então, é um desses mistérios muito misteriosos do Brasil. No dia 29 de dezembro, um caso que todo mundo agora tem comentado, que é o assassinato da Daniela Pérez. Ela que foi assassinada com 18 golpes de tesoura pelo ator Guilherme de Padre e sua então esposa, a Paula Thomas, no Rio de Janeiro. O crime chocou o país pelo fato da forma como ela foi assassinada e o fato de que os dois estavam estrelando a novela de Corpo e Alma, exibida pela Rede Globo, que era escrita pela mãe da Daniela Pérez, que era a Glória Pérez. Então, a gente comentou sobre o documentário recentemente. No dia 29 de dezembro, o Fernando Collor de Mello renuncia ao cargo de presidente da República após o processo de impeachment. Porém, o impeachment anda do mesmo jeito e ele perde os direitos políticos, se eu não me engano, durante 8 anos. Voltou esse traste, tá aí ainda hoje. Apoiando o Bozo, inclusive. Exatamente. E aí, o último grande acontecimento marcante do período, 31 de dezembro, chega ao fim o Show da Xuxa, programa que fez história na televisão e consagrou o Xuxa Meneghel. Mas depois ela vai pra história triste em 92, né? Só história triste. Mas eu nasci, pesado, 92. Eu trouxe luz para 92. Tá explicado. A única coisa boa que surgiu de lá. Lindo, Nickzinho. Lindo. Vamos falar sobre música então, gente. Eu acho que a gente pode começar pelos discos brasileiros. E, assim, tem coisas boas, mas eu acho que a maioria aqui são bombas. Eu acho, desculpa, artistas e ouvintes, mas assim, eu ouvi algumas coisas, acho que eu nem nunca tinha ouvido quase nada aqui, tirando Sandy Júnior. É uma fase meio de transição. Meio de transição, eu também acho. As pessoas estavam meio bagunçadas. Perdidas, meio desalentadas, assim. Também Tanto acho. que por exemplo, a cultura brasileira tava meio paralisada, o cinema parou. Sim. As pessoas não estavam conseguindo não tinha investimento, né? Nada, tudo travado. Posso começar aqui, gente? Engenheiros do Hawaii com Gessinger, sempre. Você Licks sempre traz. E Maltz. Você sempre Cara, traz. é bem ruim esse disco. Meu Deus. Ele é muito Engenheiros do Havaí. Se você nunca ouviu Engenheiros do Havaí, esse disco é tudo, assim. Tem o Humberto Gessinger, eu acho ele fabuloso, porque ele gosta muito de brincar com jogos de palavras e fazer cacofonias, tipo, várias variáveis, sabe? Aí ele joga umas frases assim, ninguém igual a ninguém, mas uns melhores que os outros. Aí ele faz umas reflexões, assim. Esse disco, ele é o puro creme do Gessinger, do Humberto Gessinger. O próprio nome dele é uma versão do Emerson, Lake and Palmer, porque o Humberto Gessinger era apaixonado por rock progressivo. Deus. Cara, tem muitas pérolas desse disco, tem Pose, tem Ninguém Igual a Ninguém. Tem Parabólica também, que é famosa. Parabólica, que é famosíssima, que eu gosto, eu acho uma música interessante. E vale lembrar que nessa época o Engenheiros do Hawaii, eles eram assim uma das grandes bandas do rock nacional. Eles faziam shows lotados no Brasil inteiro, então era um fenômeno muito maluco. Essa era uma banda que eu amava na adolescência. Eu também amava na adolescência. E aí depois... Mas de ouvir o álbum assim? Sim. Amiga, eu sei quase decor várias. E aí você vai pegar as letras, hoje em dia você fala tipo, mano, como assim? Nicole, tipo... você que tem 25 anos, por gente, favor. Eu adorava. Não, é outro universo, né? Não, completamente. Então pra mim é super isso. É tipo, sempre as pessoas que gostam, tipo, ouviram, gostavam muito, mas pra mim, super, nunca fui chegada não, galera. E que outra geração, 33. Mas também não tá perdendo nada, tá, Nicole? Você é um espaço livre que você tem na sua mente pra ocupar com coisas úteis. Arrasou. E no episódio que a gente fala dos festivais que morreram, fala da apresentação deles no Hollywood Rock, que é início de acho que é 94, de janeiro. Né? É 93. 93? Que é o Hollywood Rock. Eu acho que é 93 esse Hollywood Rock. É. Mas o fato é, o público não gosta. Naquele vídeo da MTV que a gente tinha usado naquele episódio, o público fica falando, pior show, Engenheiros do Havaí. Eles sempre dividiram opiniões. Nicole, quer puxar algum que você goste? Que eu gosto é meio difícil, assim, mas eu acho legal falar o da Daniela Mercury, né? Isso que é maravilhoso. Assim, um grande marco, mas também ele tem uma história que eu também só fui tomar conhecimento dele, tipo, esse ano, na verdade, quando eu tava pesquisando, né, sobre os rolês dos discos estarem fazendo aniversário.
que eu não sabia que, tipo, a canção, né, o Canto da Cidade. O Canto da Cidade não era, tipo, exatamente da Daniela Mercury, né, que era, tipo, do Totti Gira, que foi uma composição que, meio que na época, ela sempre frequentava os blocos afro da Bahia, durante o período da ditadura militar, e aí eles meio que tiveram que pegar um pouco da música para transformar em algo comercial, e aí deu na música do Canto da Cidade, assim. Então, tipo, ela não é, de fato, a pessoa que fez a música. Tinha outras pessoas que já estavam fazendo esse movimento do Axé Music em Salvador, mas, tipo, acabou que foi ela, né? Porque ela era a cara do pop em Salvador naquele momento, assim. Mas eu achei a história muito curiosa, porque eu conheci ela, tipo, esse ano, assim. Eu fiquei, nossa, as coisas nunca são quanto a gente acha, né? Eu acho que também tem outros aspectos do fato de que ela era uma mulher branca, né? Sim, e com certeza. historicamente, a né? exportação de artistas do axé aqui pro sul e sudeste sempre foi a partir de pessoas brancas, né? Tanto que a gente fala do El Chan, a grande representação era as duas dançarinas brancas, né? Então eu acho que teve essa facilidade, mas eu acho que ainda assim ele é de fato um disco bem interessante. Tem música com Herbert Viana ali. Certeza, eu acho que ele é um bom disco do axé, assim, dessa transição de axé com MPB, então acho que é um disco bem emblemático também. Ele é um disco muito importante para apresentar o axé de diferentes formas. O axé já vinha aparecendo em trabalhos do Caetano e da Gal. Vários desses artistas compõem para Gal e tal nos anos anteriores. E é interessante que ela vira um fenômeno, né? Tanto que é em 92 que ela se apresenta no vão do MASP. Histórico. E é o momento histórico que eles acham que o MASP vai cair, né? Porque o MASP ele tem alguns andares para baixo. E, tipo, tremia a rua e tudo mais, porque eles não esperavam que ia ter aquela movimentação. E aí eu acho que o Canto da Cidade é muito fundamental para essa virada de chave de que as gravadoras do Sudeste passam a olhar pro axé de outras formas. E aí a gente vai ter o nascimento de diferentes discos muito importantes que vão vir nos anos seguintes, né? Um que eu acho bem curioso desse período é da Cássia Eller ali, que é o Marginal. Ele é o segundo disco dela. Eu acho que ele é um disco interessante no sentido de que ela mostra dos artistas que ela gosta. Tem muita versão ali de Arrigo Barnabé, Itamar Assunção. É um disco mais blues, mais rock, assim. Mas eu acho que ele não é nem perto do que ela viria a fazer ali pelos próximos anos. Ele é bem uma Cássia crua, porque ela veio do universo de teatro, ela trabalhava com construção civil, ela foi produzida por um tio dela para se lançar artisticamente, então ela era muito crua. Eu acho que esse disco é um bom exemplo disso, assim, mas não é nem de perto assim, o melhor disco, nenhum dos bons discos para começar a ouvir o trabalho da Cássia Eller também. E a produção ainda é bem esquisita, né? Acho que boa parte desses discos que a gente vai citar aqui é uma produção meio, sei lá, meio secona, assim. Foi isso que eu senti nesse disco dela, no do Engenheiros também. Sabe o que uma coisa, sei lá, que falta... Principalmente quando a gente vai falar dessas cantoras mulheres, no final dos anos 80 vem Marisa Monte, e ela faz aquele disco ao vivo, MM, que era mais cru. Então, e vende muito, e as gravadoras querem algo próximo disso. Então, todo mundo tenta emplacar uma nova Marisa Monte. Tanto que eu acho que a gente pode falar, Renan, da Adriana Calcanhoto, que era também, foi meio que moldada para ser isso, mas que conseguiu trazer uma proposta artística diferente, né? Eu acho que só para terminar o da Cássia, é importante pensar que as referências da Cássia eram muito outras, né? Sim. Diferente da Marisa e desse processo da indústria. Tanto que a gente vai ver que no disco seguinte, o de 93, ela já vai ter algumas das músicas que depois viriam a ser hits dela, sim, mas naquele momento também não são hits. Porque a Cássia tinha um jeito de cantar muito específico. A escola dela era a vanguarda paulista, é outro rolê muito diferente. E ela tava meio tipo assim, metendo louco, fazendo o que ela queria, né? E nesse sentido eu acho um disco muito interessante, porque ela faz esse disco dentro da Universal, assim. É tipo, foda pra caralho ela meter esse louco dentro da Universal. A mulher era muito foda. E conseguir todos esses direitos, né? Porque é muita gente. Mas, amigo, era uma galera que gravava música por R$1, sabe? Assim, tipo, pelo amor de Deus, Itamar Assunção. Não era como se fosse muito eles estavam passando difícil, dificuldades, praticamente, amigo. Sim. Então... E eu não tô brincando, tô falando sério, eles estavam realmente passando dificuldades. Eles eram marginais, eles eram, tipo assim, o lado Z da cena paulistana. Exato. Sim. Exato. O do caso da Calcanhoto é bem isso, tanto que o primeiro disco dela, o de 90, o Enguiço, é um disco de intérprete, que é o caso do primeiro disco da Marisa Monte também.
Só que a Calcanhoto tinha essa coisa de fazer uma voz impostada. Ela cantava de um jeito muito diferente no primeiro disco. E é um disco que fez bastante sucesso, entrou música na novela, essas coisas todas, mas era tudo regravações. E aí ela vem com o Senhas em 92, que é talvez, sei lá, um dos discos mais politizados da Calcanhoto. É completamente diferente e ela vai definir essencialmente a estética dela e o que ela é, assim, tipo, esquadros, mentiras são basicamente coisas fundamentais do repertório dela. E vão ter muitas outras coisas que vão mostrar esse universo dela de conexão com a poesia, de conexão com esses compositores muito específicos, como o Antônio Cícero, o Arnaldo Antunes. Eu acho um dos meus discos preferidos da Calcanhoto. E meu sonho é ter o vinil, porque ele é lindo. Você abre, ele muda de cor, assim. Na época ele fazia uns vinil. Ai, que chique. Ele tem tipo uma janelinha, sabe? É como se ela estivesse na janelinha. Acho lindinho. Enfim, eu também gosto muito. É um disco com uma produção muito boa, assim, muito. E é um disco que realmente vale a pena, por exemplo, começar por esse disco, porque tem, sei lá, Mentiras é um clássico e vale tudo. Uma porta de entrada na Calcanhoto. Nossa, é super discos, assim, que você lembra, tipo, da minha mãe ouvir, tipo, por muito tempo, e isso ser passado, e eu sempre tá ouvindo, e tocar em rádio, e parar no sinal, então tocando Total, é super disco de mãe, Marisa Monte também. Um que eu gosto bastante desse período é Gilberto Gil com Parabólica Mará. Eu acho que ele é um disco mais… Ele abre passagem pra esse Gil dançante axé dos anos 90 e 2000, assim. As músicas são… Tem algumas coisas meio estranhas, meio experimentais ali no meio, mas é um disco bem efusivo, bem entusiasmado. Ele vem ali de uma década de 80, onde ele tem um caráter mais reflexivo e político em algumas músicas, e até mais melancólico. E aqui ele se joga, ele vai pra uma coisa mais festiva mesmo, tanto que dali 2-3 anos ele vai gravar aquele acústico MTV que é lindíssimo, e depois ele vai seguir para uma série de obras ao vivo ao longo dos anos 2000, vai cantar com Ivete Sangalo e com um monte de gente legal, assim. Então é um disco bem bonito, é um disco de Gilberto Gil, assim, tem todos os Gilberto Gilismos dentro desse trabalho. Falando nos baianos, só para citar, eu adoro o Circulador Vivo, que o Caetano lança nesse ano. Sim. Tem uma das minhas faixas preferidas dele, que é Americanos, que é uma faixa que ele nunca retornou, ele só gravou nesse disco. E tem um disco que não tá no Spotify e que as pessoas geralmente não ouvem ele, que é o disco da Gal de 92. Ele se chama só Gal. Ele tem uma capa que também não é atrativa, então no mar de discos da Gal, geralmente as pessoas não vão ouvir esse disco. Eu fui ouvir ele meio com preconceito, na época eu tava escrevendo sobre a discografia dela e me surpreendeu muito, assim. Porque é um disco lindamente produzido, a voz dela tá maravilhosa e tem umas conexões muito interessantes dela com esses ritmos afro da Bahia e com esse surgimento do axé. É nesse disco que ela vai gravar de Oxum, e é uma versão linda. É um disco que tem, sei lá, tipo, Vinícius de Moraes tocando piano pra ela, assim. É tipo um negócio muito foda, só que obviamente ele fica meio esquecido ali nesse meio, porque em 93 ela vai lançar O Sorriso do Gato de Alice, que é basicamente o melhor disco dela nos anos 90. Vai ter toda a polêmica dela mostrando o peito no show do Gerard Thomas, essas coisas todas. E tipo, esse disco fica esquecido ali atrás. E hoje em dia ele não tá no Spotify, então é bem mais difícil das pessoas resgatarem, mas é um disco muito bonito, que é tipo assim, uma Gal mais madura, mais classuda, assim, casando bastante essas coisas que são referência pra ela, que é a bossa nova com aquilo que tá sendo feito nesse momento, assim. Tudo. E o Skank, Isa, embarcou? Eu ia falar agora. Então, o Skank, né, com o álbum Skank, é o álbum de estreia dele, saiu em 92 pelo selo independente chamado Now Boa. E assim, tem Tanto, né, que foi o primeiro single que todo mundo começou a curtir e tal. Essa música continua sendo uma das minhas favoritas, assim, sério. Toda vez que toca e eu fico emocionada, assim, é uma das minhas favoritas real. E aí eu tava lendo que daí em 93 esse álbum foi relançado, porque daí eles são contratados pela Sony Music, porque o pessoal da Sony Music vê um show deles lá eu acho que é em BH. E o pessoal, tipo, começa a comprar ideia, assim, tipo, as rádios começam a tocar, eles começam a distribuir. Isso antes de ser contratados pela Sony. Os caras mesmo, tipo, da banda começam a distribuir nas rádios e acho que meio pelo boca a boca começa a acontecer a parada. Aí eu tava lendo também que eu achei muito interessante. Tem uma música que chama Indignação, né? Tipo, e ela tipo,
ela é separadinha, assim. O jeito que ela é escrita, ela foi cantada pelos caras pintados na época do impeachment do Collor. Tudo. Achei muito bom. E aí, O Homem que Sabia Demais foi trilha da novela Olho no Olho. Renan, essa eu nem… Amiga, essa é aquela Qual que que eles é? têm poderes. E eles só com o olho. Você tem tá a cabeça de Sabrina. Meu Deus, Era é a que na parece onda- novela da Record. Era naquela onda do Isso. filme Scanners. E tem Foi por causa do fenômeno o dos Felipe Scanners. Fogossi, o Nico Puig, essas coisas. Meu Deus. Essa novela é tudo. Do Skank, eu achei curioso que esse disco foi lançado em CD primeiro. Eles nem tinham aparelho de CD em casa, mas eles apostaram em lançar no CD porque eles acharam que era Exato. uma mídia moderna. Aham. E aí eles distribuíam os CDs e daí depois, quando a Sony relançou, Sony. que eles Uhum. relançaram em CD e vinil. Total. Eu acho que tem um aspecto bem interessante desse começo de anos 90 aí, que é essa redescoberta da Tropicália. Era uma coisa que vinha acontecendo desde o final da década de 80, por conta dos 20 anos da Tropicália. E aí tem muita coisa, por exemplo, Mutantes vai ter o A e o Z, que é um disco que eles gravam em 1973, que vai ser relançado oficialmente em 1992. E o próprio Tom Zé, que era um cara que estava completamente Ostracizado, né? ostracizado, ele tava trabalhando como, sei lá… Frentista, não era? Frentista. Gente! Ele é redescoberto pelo Luaka Bop, que é o selo lá do David Byrne, e aí tem toda uma mobilização para trazer o Tom Zé de volta aos holofotes, e ele vai lançar esse The Hips of Tradition, The Return of Tom Zé. Então, assim, e é um princípio de uma série de outras obras que o Tom Zé vai apresentar ali ao longo dos anos 90, vai ter um trabalho lá mais pra frente, quase os anos 2000, com coprodução do Adriano Sintra. Então, assim, é um processo de redescoberta, até que acho que o Tropicália 2 ele sai no ano seguinte, pelo Gil e pelo Caetano, né? Nossa, eu tenho que falar que eu achei esse disco do Mutantes chato pra um caralho. Não, ele é chato, Old, é né? pós-Rita Lee, assim, é É o primeiro que eles vão, de Várias fato, bomba. embarcar pra esse rock progressivo. E puta que pariu, assim, é tipo eu quero refazer o Yes só que no Brasil, sabe? Puta, chato pra caralho. Ô, Renan, e Fernanda Abreu com Isla to be Sample? É o disco mais importante dela. Eu acho que é o disco que define… Porque as pessoas gostam muito do Isla Radical La Dance Radical Disco Dance, Club. Eu amo, é o maior de todos, adoro. É o maior de todos. Mas o Isla to be Sample é o disco que transforma ela na Fernanda Abreu e cria e tá. define todas as estéticas que são a Fernanda Abreu, garota carioca, swing, sangue bom. Tudo. Todas essas coisas, tá tudo aqui. Porque é aqui que tem Rio 40 Graus, é aqui que ela faz a versão dela de Verdade. Jorge da Capadócia. Tem toda uma estrutura muito interessante, assim, de que as coisas no Isla Radical Dance Disco Club, elas eram mais caseiras, assim. Elas vinham desse processo de experimentação deles, de samplear as coisas e meio roubando mesmo, sem regra. Exato. E no exato. Isla to be Sample, eles já têm, tipo, um aparato muito maior de gravadora. De que, tipo, a gravadora tava investindo bem mais do que antes. Porque antes era, tipo, arriscado, mas fez sucesso. E uma E eu estética acho- mesmo, né? É uma estética muito interessante. Ela vai, tipo, lançar clipes muito importantes. Tanto que ela vira, tipo, uma das figuras mais importantes da MTV nessa época, né? Ela era uma presença constante na MTV porque ela tinha clipes muito modernos. Ela investia nos clipes. E ela tinha toda uma estética visual que é muito legal. E eu acho um disco muito foda, assim. Ele é um disco bem que grita nos 90, porque basicamente todo mundo, inclusive ela própria, vai refazer este mesmo disco 1000 vezes. Mas eu acho um disco ainda assim muito, muito foda. E só pra fechar aqui o lance dos nacionais, a gente também tem Ed Mota com Entre e Ouça. A gente tem aqui Djavan com Coisa de Acender. Eu não lembrava que o Djavan, o Coisa de Acender, era de 92, gente. 92. Tem vários hinos, Linha do Equador, é tipo assim, lenda. Tem o Lulu Santos com Mundo Cane. Esse é tipo o álbum indie. E tem Sandy Júnior com Sábado à Noite, que daí vem ali Resposta da Mariquinha, que foi, acho que, um dos primeiros grandes sucessos deles, assim. Eu lembro que minha mãe falava que eu era pequeno e eu cantava essa música, tipo, surreal, assim. Foi a partir daí que foi criada a Lei Maria da Penha. Meu segundo show da vida foi o do Sandy Júnior. O primeiro foi o da Kelly Key, eu super lembro, assim. Nossa, tipo, tudo ir lá ver errado. essa- Eu Tudo também errado. fui. Eu fui super Sandy Júnior. Super, Colo da minha super. mãe.
Vamos pros internacionais, gente? Quem quer começar aí? Quer começar, Nicole, puxando o seu favorito desse ano? Ai, gente, eu gosto muito do lance do Erótica da Madonna, porque eu acho essa coisa toda de ter, tipo, sido proibido em vários países. Ela ter lançado o disco junto com um álbum de fotografias e que ela, tipo, tem fotos explícitas. E foi o primeiro disco também que teve o lance de receber o selo, né, de conteúdo explícito. Sim. Foi o primeiro, assim, grandão. E eu acho o máximo, eu adoro, eu acho super chique. Esse disco dance. É muito bom. Porque, tipo assim, tava rolando essa movimentação de house, de disco. A mesma coisa que tá acontecendo agora tava rolando lá, mas com uma pegada mais eurodance. Ela foi fazer da linguagem dela e com esse conteúdo que é altamente explícito mesmo. Particularmente, eu acho que o que ela lança antes e depois é melhor. Os discos eu gosto mais, mas eu acho que o Erótica, ele é um marco, tanto pela questão do livro, tanto que depois tem o documentário que é o Na Cama com Madonna. Então eu acho que é a Madonna em sua forma mais provocativa, assim. Eu acho que na mesma época tem a turnê do Blonde Ambition, tem as questões dela falando sobre HIV, AIDS, os encartes dos discos. Então, assim, é muito, muito transgressor esse disco. Eu acho esse disco, assim, foda pra caralho. Deeper and Deeper é uma das minhas preferidas dela até hoje. Eu acho esse disco podre de chique. E eu acho que é, tipo, talvez o momento mais pé na porta da Madonna, assim. Porque na virada pros anos 90, a gente tava basicamente… As pessoas ainda estavam morrendo aos montes por causa do HIV/AIDS. E a gente tinha essa culpabilização do sexo, né? Tipo, o sexo era errado, o sexo era perigoso, o sexo não era bom. E aí a Madonna diz, não é? Vai ser bem gostoso sim. E daí ela chama todo mundo pra esse livro. Tem tipo assim, gente, a Naomi Campbell tem o do Kier aparecendo nos clipes. É um negócio assim, as pessoas que ela juntou nesse rolê todo da fase erótica. É um negócio muito foda, os clipes são maravilhosos até hoje. Eu acho assim, tudo incrível, eu acho o início dos anos 90. Os anos 90 inteiro pra Madonna, né? Ela produz muita coisa foda. Tanto que Beyoncé fala Mother Madonna já no remix que a gente lançou. Porque é aí. Eu vou puxar um. Vai lá. Eu vou deixar o Dirty do Sonic Youth pra gente falar todo mundo junto, que vai ficar todo mundo falando em cima do outro. Eu vou puxar aqui o Check Your Head, que é o terceiro álbum do Beastie Boys. É teu, amiga. Amo esse álbum. Ele vem depois do Pose Boutique, né? O Pose Boutique é muito louco, porque eles investiram muito. Eles acharam que, assim, né? Que brinca o Sgt. Peppers do rap na época, enfim, várias bobeiras que, sei lá, criaram um mito, assim, antes do álbum sair, e daí sai, ninguém entende, ninguém gosta, né, do Pose Boutique, e eles ficam super frustrados, porque eles, tipo, acharam que, poxa, vamos lacrar, nossa, e não acontece isso. Exato, só que daí, né, anos depois, virou cult, todo mundo gosta, enfim. Mas é muito louco que o Check Your Head, eu gosto porque ele é mais cru, ele tem tipo 20 faixas, tem faixa de 1 minuto e meio, faixa de 4 minutos, tem umas que são super punk, assim, tipo… E é o primeiro álbum que eles estão tocando os instrumentos mesmo, é muito legal. Quem já leu o livro ou quem já viu o documentário que saiu na Apple TV, né, o Beastie Boys Story, mostra bem essa fase, assim, que eles entram no estúdio, assim, eles falam, não, a gente vai aprender a tocar as coisas aqui, a gente vai fazer as paradas acontecerem. Esse é o primeiro álbum que o Mário Caldato Jr. produz, né? Que é o vai virar Mario parceiraço dele. Exato, exato. Ele chega como, né, produtor. E eu gosto muito, porque é isso, assim, tem faixas tipo Pass the Mic, Gratitude. Eu lembro demais de assistir esse clipe na MTV, assim, e eu achava a coisa mais legal do mundo, assim, eles… Eram rap, mas era punk. Eu gostava demais, assim. Mas aí tem faixas que são super de boa, assim, que são mais sussa, né? A última faixa chama Namastê, enfim. Eu gosto muito desse álbum. Tem Finger Licking Good, tem… Cara, esse álbum realmente é um dos meus álbuns favoritos do Beastie Boys. Eu acho perfeito. Já que eu sou o roqueiro dessa turma aqui, quero puxar o Rage Against the Machine. Com o disco de estreia deles, puta, bom pra caralho. Eu tava reouvindo Nick, vários… Não vamos misturar política com podcast aqui, não. Eu tava reouvindo vários dos discos e esse foi um dos poucos desse ano específico que eu sabia do começo ao fim, assim, tipo…
Ouvi tantas... Roqueiro comunista. E tem coisas legais, tem Killing the Name, tem Know Your Enemy, que são músicas que até hoje são, tipo, gigantes na carreira deles, assim. Eu acho que já que você puxou a questão do rock, aí vale falar que ali por setembro do ano anterior, de 1991, uma banda chamada Nirvana lança um disco chamado Nevermind, que muda totalmente o jogo. Então, assim, você vai ver que os grandes campeões de vendas desse ano e alguns dos principais discos desse ano são todos discos de rock alternativo. Então, as rádios estavam com espaço aberto para que esse novíssimo fenômeno do rock alternativo ocupasse as paradas, né? Em todos os aspectos possíveis, né? E o Rage Against vem muito nisso também, nessa mesma onda. Sim, e acho que bem a partir daí vai começar esse rock alternativo que é super ruidoso e super... se eu não me engano, esse ano também tem coisa do Nine Inch Nails. Tem um EP. O Broken, né? E aí acho que é isso, assim, tipo, esse começo desse rock super ruidoso que vai rolar mais pra frente ali, o new metal e coisas do tipo, mas... Eu acho que na mesma leva aí tem... Acho que na mesma leva aí tem o Alice in Chains com Dirt, que é talvez o principal trabalho deles, ou um dos principais da carreira da banda. E o que eu mais gosto é o Faith No More com Angel Dust. Eu sou completamente apaixonado por esse disco. Ele é um puta álbum. Essa forma como eles oscilam entre coisas mais tranquilinhas e coisas muito pesadas, com uma linha de baixo bem funkeada, com guitarra mais funkeada. O próprio Faith No More era muito acusado de copiar o estilo do Red Hot Chili Peppers no disco anterior. Eles vêm com esse álbum que é bem mais agressivo, assim, e eu gosto demais dele. E antes da gente entrar nas mulheres, vamos falar do metal, já que falaram que a gente não fala de metal aqui. Esse ano foi um ano interessante pro metal. Teve Iron Maiden com Fear of the Dark, tem Megadeth com Countdown to Extinction. Meu Deus! Tem, tipo, tem Dark Throne. Tem Dark Throne com a Blaze in the Northern Sky, que eu amo. Black metal, delícia. A maquiagem na Kleber, cara, não ó. aguento você. Rebolando na Noruega aqui, ó. Mas é isso, acabou o rock, vamos pras mulheres. No mundo de rock, já pra passar pras mulheres, tem o L7, né? Que eles lançam verdade. Bricks Are Heavy em 92. É um disco muito importante pra, tipo, elas fazerem um sucesso estrondoso. Tanto que quando elas vêm pro Brasil, elas são, tipo assim, estrelas gigantescas. E elas são meio que a cara feminina do grunge, assim. Elas são mulheres muito icônicas. Eu acho elas maravilhosas. E acho esse disco muito legal também. Tem o primeiro EP do Bikini Kill também. E junto com elas tem o maravilhoso Dry, que é o primeiro álbum de estúdio da PJ Harvey também. Ele sai ali no dia 30 de março. A Nicole tá postando. Ela, a maior. Você ama, Nicole? Gigante. É sua maior? É sua favorita? Eu amo, ela é tudo. Os lookinhos dela, gente. O som, Eu amo a frase vestidinho. Eu amo também. Perfeito. Não dá no Glastonbury de vestido. Vai se fuder. Nossa, não dá. Perfeito. Eu amo. É minha fase favorita dela ali. Depois que ela vira, sei lá, meio evangélica, vai usar umas roupas compridas, cobrir até o pescoço. Meio bruxinha também. Fica meio bruxa Mas nessa fase toca a harpa. 92, ela era meio um misto de Pat Smith com Nick Cave, assim. Ela andava sempre com umas roupas pretas, umas coisas meio jeans, um couro. Uma coisa meio Sinéad O'Connor. Dela vai namorar o homem, né? Ai, que ela casal, era meio filha da Sinéad O'Connor. Mano. Ai, desculpa, mas eu amava muito. As fotos deles dois juntos, Nick Cave e PJ Harvey, não dá. Perfeitos. Eu acho só importante a gente dizer que o disco, o Dry da PJ Harvey não tá disponível no Spotify. Ele só tá disponível em versões demo. Então, estudem, gente. Procurem outros lugares, assistam os vídeos. Procurem saber. É isso. Tem, tipo, faixas muito, muito fodas nesse disco. Eu acho uma apresentação, assim, foda pra caralho do que é a PJ Harvey, do que ela vai ser daqui pra frente. Então, busquem saber. Já que estamos falando de mulheres e rock, vamos falar do Sonic Youth, todo mundo junto aqui com Dirt, porque é um discão. Que pariu. Como eu contei naquela edição do Artistas que eu demorei a gostar, esse foi o primeiro disco que eu ouvi, eu gostei do 100%. Eu fui ser mais impactado depois pelos discos dos anos 2000,
Mas esse álbum, ele é muito legal. Começa pela capa. E aí ele tem uma sequência de músicas muito barulhentas e deliciosas. Esse disco tem Sugar Cane. Esse disco tem Youth Against Fascism. Esse disco tem Wishfulment. É muito de. Aquela Teresa, como é que é? É tudo de. Teresa Soundward. É tudo dentro desse disco, assim, cara. É muito. Esse álbum é muito bom. Eu acho que. E foi nessa mesma época que o Sonic Youth ele é meio que abraçado, assim, pelo. O próprio Neil Young chama o Sonic Youth pra excursionar com ele um ano antes. Eles vão aparecer. Imagina isso! Eles vão aparecer em episódios dos Simpsons, então eles ficam meio que queridinhos de todo mundo, assim. E vale lembrar que a Kim Gordon, na época, ela tinha uma empresa de agenciamento de bandas, então ela que meio que orientou o Nirvana na época e diversos outros artistas. Cara, é tudo de bom, é uma síntese desses anos 90 de um jeito delicioso. Não, só ia falar que é a marca dela com a Sofia Coppola também. É uma investidora, né? É uma grande mulher, sempre foi, sempre vai ser. Artista não, é empresária. É empresária. Não, ela é artista, ela vai ficar brava. Que era isso que eu ia falar. É verdade. Que nessa fase, eles já tinham gravado o disco anterior nessa gravadora, esse é o segundo. Só que nesse momento era tipo muito assim, precisamos fazer um álbum grunge do Sonic Youth. E não foi uma experiência legal pra banda, eles não gostam dessa fase do trabalho na gravadora nesta fase. Eles tinham, tipo assim, muito dinheiro, muita grana pra fazer as coisas, mas não é um momento que eles se sentem realmente realizados. Sim. E aí eu acho que é tipo uma fase foda, porque eles juntam grana pra caralho pra depois fazer o que eles querem no estúdio deles. Perfeito. Mas não é uma fase que eles, como artistas, se sentem muito realizados. Mas mesmo assim, eu acho É muito bom. foda pra caralho pensar como esse disco é foda e quanto eles eram foda. Tipo, eles lançaram singles malucos, tipo, Drunken Butterfly era single. Tinha clipe rodando na MTV. Eu sempre fico isso assim, pra mim, é tipo assim, o início dos anos 90, as gravadoras estavam muito loucas dando dinheiro pra essa gente. Era muita grana. Acho que não, tá era todo muito. mundo Era Então, dinheiro, não, vendia-se muito. Não, CD. era dinheiro do grunge, amiga. É. E aí Era vale um dinheiro fato. do Gente, tava grunge. todo mundo usando muita droga e se matando, e é isso. Muito dinheiro Eu acho que você rodando. está certíssima, Isa. Mas- Seu apontamento está correto. Tá rodando muito dinheiro, muita droga. É isso aí. E vale um fato muito curioso, loucura. que se o Nevermind nunca tivesse existido, provavelmente o Gu seria o grande representante desse rock alternativo. Porque antes do Nevermind, o Gu era o que saiu pela mesma gravadora, era o grande exemplo de um disco de rock alternativo bem sucedido. Porque tinha o R.E.M. com o Green, tinha o Pixies com o Dolittle, mas eles não eram grandes vendedores. O Gu vendeu, sei lá, 300 mil cópias, e aí a meta do Nirvana era chegar próximo disso. E aí, obviamente, eles bateram, sei lá, milhões de cópias vendidas e muda todo o paradigma a partir daí. Esse disco também tem a produção do Butch, né? Que também faz o Nevermind. Eu nem sei falar o nome dele, é Butch mesmo? Butch Vig. Robert Vig. Isso, exato. Eu acho que ele também fez o Nevermind e aí ele fez o Dirt também, não é? Eu acho que é isso mesmo. Eles ficam, é isso que eu falei, eles ficam nessa coisa meio tipo assim, tudo. É isso. Muito dinheiro, muito dinheiro. Muito Pega lá o dinheiro e cara. muita polêmica. É isso. Falando, como a gente falou da PJ Harvey, eu acho que é um momento muito simbólico dessas cantoras-compositoras e tudo mais. 92 é o ano que a Bjork sai dos Sugar Cubes, ela muda para Londres. Livre. E ela começa a trabalhar com o Nelly Hooper. E aí isso vai desaguar em 93 no disco dela, Debut. E além, Como que é o pra nome? formar Debut. Debut. Não, gostei da pronúncia. Uma pronúncia bonita, gostosa. Para fechar francesa. a tríade das minhas mães, em 92 sai o Little Earthquakes, da Tori Amos, que é pra mim um dos discos mais foda dela. E se conecta muito com essa energia de mulheres tomando as rédeas da sua carreira e compondo o que elas queriam, pra falar sobre o que elas queriam, da forma que elas queriam. Cavaloras de também si é mais- mesmas. E é mais um desses fatos malucos de tipo as gravadoras dando dinheiro pra elas fazerem isso, porque a Tori Amos é lançada de uma forma muito grande. Esse disco vai ter 5 singles e tipo, um dos singles é basicamente Me and a Gun, que é a faixa que ela canta a capela sobre a experiência dela de ser estuprada com uma arma apontada pra cabeça dela. E eu fico, Meu tipo, isso foi lançado como single. E eu fico assim, tipo, Aí, uma das a galera músicas tava mais muito- foda
que ela já fez, assim. E, sei lá, é um disco muito foda. Ainda vou fazer outras coisas sobre ele aqui. Mas é importante falar também de 92 da Sinéad O'Connor, porque é o ano que a carreira dela é destruída. Ela lança I Am Not Your Girl, que é o disco meio dela de intérprete, que ela vai cantar Gloomy Sunday, que é a música que eu citei no episódio de músicas tristes. É um disco que ela vai cantar várias standard, assim, da música universal. E só que ela lança esse disco em setembro. E em outubro ela vai pro Saturday Night Live e acontece a história clássica de que ela rasga a foto do Papa. E aí ela se torna inimiga número 1 dos Estados Unidos. Verdade. Porque ela basicamente, ela rasga a foto do Papa porque havia se descoberto uma grande… Rede de pedofilia. Os crimes, Uma grande rede de pedofilia na Irlanda e o Papa tava fingindo que nada aconteceu. Tanto que ele só foi o Papa só foi falar disso quase nos anos 2000. Ele ficou os anos 90 inteiro fingindo que esses casos não tinham acontecido na Irlanda. E vários desses padres foram só realocados para outras paróquias. E ela tava sempre certa, coitada da mulher. Mas ela foi lá, rasgou a foto. No dia seguinte, basicamente, os americanos saíram pras ruas para botar fogo nos discos dela. E ela se tornou inimiga número 1 dos Estados Unidos. Nossa, é verdade. Que e horror. aí, a mulher já era meio… Ela já tinha um monte de problema, tadinha, a partir dali… Mas ela ainda vai produzir discos… Esse disco de 92 não é tão bom assim. Não é um disco interessante pra, tipo, se começar no universo da Sinéad O'Connor. Mas mesmo assim, depois desse episódio, ela ainda vai produzir coisas bastante interessantes. Boa. Nicole, quer puxar mais um aí? Bora falar da Xadê? Bora, tudo! Também tem ela, gosto muito. Eu acho que foi um disco também que super entrou em top, né? 10 de parada da Billboard. Meu namorado é um grande fã dela, então, tipo assim, super fui introduzido ao mundo da Xadê com ele. O seu namorado? E ela, meu namorado. Que tudo, amiga. E seu namorado é solteiro? Graças a Deus, tenho não. altos discos da Xadê pra ver aqui em casa. Convidar. Pois é, estamos nessa de colecionar os discos da Xadê, mas amo, é tudo. E imensa. Tem vários clássicos nesse álbum. Eu acho que o mais legal desse disco é o fato de que ele é uma transição, porque ela vem ali dos anos 80 pra uma coisa meio soft pop, mais soul, jazz, e nesse ela começa a pegar elementos de R&B, porque era uma coisa que tava começando a borbulhar, assim, nesse período, e ela faz essa transição de um jeito delicioso. Esse disco é muito… Putz, esse disco… A capa é linda. Esse disco tem uma produção tão classuda, assim. É chique Eu acho demais. que tudo aquilo que tentavam desmerecer ela nos anos 80, dizendo que era cafona, qualquer coisa, ninguém pode apontar um dedo pra esse álbum. Porque ele é, assim, redondinho. Ele tem o tempo perfeito. Ele tem só faixas maravilhosas. E ele tem clássicos incríveis. E ela ainda fez clipes maravilhosos, tipo No Ordinary Love. Tipo assim, puta é talvez um dos melhores pariu. clipes dos anos 90. A mulher está um luxo. Ela está a nossa sereiona e acabou. Gente, e o nome, né? Love Deluxe. Ai, Nossa, sim. Tudo. E ele envelheceu muito bem. Parece umas coisas, sei lá, que hoje em dia o Steve Lacy Sim, produziria. super. porque ela sabe? influenciou Tipo, todo mundo, É isso que eu ia falar, não é que envelheceu bem. Todo mundo copiou A tatuagem do Drake. Até o Drake tem tatuagem da mulher, gente. Vamos parar com isso. É que é curioso, todo mundo copiou ela, sim, mas se você pega os dos anos 80, eles gritam anos 80, né? Só que Sim, esse aqui sim, não, sim, né? sim. Esse aqui, ele tem coisas que são muito claras do É início dos muito anos fresco. 90. Mas ele é Entendi, muito moderno, entendi. ele É. tem um Super negócio moderno. assim que é tipo… Você fica, caralho, é 92, mas ela poderia ter lançado isso agora, assim, que eu ia dizer disco do ano. Sim. Ó, tô vendo aqui, rapidinho, só uma coisa que eu achei interessante. Teve review na Pitchfork em 2017 e levou um 9.3. Isso Caralho. já mostra que é muito isso que a gente tá falando, tipo, de ser uma geração que cultua a Xadê, assim, e acha ela realmente maravilhosa. Porque só foram dar um review pro álbum em 2017 e Deviam ter dado um 9.3. 10. Um 10. Devia, né? Eu também não entendo. Eu não entendo também essa Eles querem mão só de fazer vaca, difícil. Olha só. Eu quero puxar alguns aqui que são muito essenciais pra mim. O primeiro é o Aphex Twin com Selected Ambient Works 85 to 92.
Nossa, o que ele faz nesse disco é surreal. Tem vezes que eu fico ouvindo e fico pensando como que um cara desse faz esse tipo de som em 1992. E aí eu relembro, é verdade, ele construiu os aparelhos que ele fazia esse tipo de som. Ele mexia com software, ele mexia com programação, ele fazia a construção dos sintetizadores. Então é um tipo de sonoridade muito surreal, é o princípio dessa ambiente techno, da IDM e de todos uma geração de artistas que vão nascer a partir daí. Os outros trabalhos, o trabalho seguinte vai para um lance mais onírico e ambiental, mas o que ele faz nesse disco, sim, sintetiza o que vai ser o Aphex Twin pelos próximos anos. E é 100% aquelas coisas que você ouve e fica assim… Tipo, gente, 92, esse homem já tava em 2030. Muito. Assim, ele tava muito doido, ele tava em outro lugar. Tem uma galera do hyperpop hoje que não consegue replicar esse tipo de sonoridade, de estética, de ambientação que ele faz. É uma coisa surreal. E também nesse contexto de ambientação, Pavement com Slanted Enchanted. Bom pra mim, caramba. Esse disco, ele é um marco de tudo aquilo que a gente vai ter de rock indie no sentido mais puro da palavra. De ser, vamos ligar os microfones numa caixa de som aqui, gravar numa fita cassete, vamos comercializar isso em fita cassete. Esse disco é sujo, esse disco é podre, ele é toscão, mas ele é tão bem construído, mesmo dentro dessa crueza toda, assim, que impactou uma infinidade de outros artistas ali pelos próximos anos. Vai vir o Guided by Voices, vai vir o Neutral Milk Hotel, vai vir todo mundo depois desse disco, assim. Cara, esse álbum, ele só cresce pra mim. Nossa, assim, muito bom. Toda vez que eu ouço, assim, e eu acho que pela minha idade, sabe, também. Porque antes eu achava meio chatão, assim, sabe? E a cada vez que eu vou ouvir, eu acho ele mais legal ouvir essa semana. Muito bom. Eu acho que as pessoas começam bom. a se encantar pelo Crooked Rain, porque ele é mais fácil, mais pop. Bem mais Mas quando total. você volta pra esse disco, você fala, nossa, eles eram muito bons desde o começo, né? Muito bom, muito bom. Mas muito é engraçado que tem umas melodias, tipo, super pop, assim, super Stephen Malkmus de lírica e tudo mais. Só que no meio de um rolê muito sujaço e muito porco, assim, tipo… Eu não sei se é mal gravado de propósito, porque eles não tinham condições de fazer alguma coisa melhor. Mas, tipo, isso é um charme do disco, assim, ser ruidoso e ser esquisito. Ai, posso ir mais um, gente? Que eu amo muito. Tom Waits com Bone Machines, assim, o Tom Waits é uma dessas coisas que você descobre na vida adulta e você fala, como que eu fiquei tanto tempo sem ouvir esse cara? E pra mim ele é o princípio da minha fase favorita do Tom Waits. Eu sei que todo mundo fala assim, o Swordfish Trombones é maravilhoso, o Rain Dogs é maravilhoso, mas eu acho que esse disco, assim, ele é muito bom porque é um disco mais rock mesmo, menos blues, é mais sujão, tem muito mais distorção. Depois, ali, uns 5 anos, ele vai lançar o Mil Variations. Depois ele vai lançar o Alice e o Blood Money. Então, é um cara que já vinha desde do começo dos anos 70, com um monte de disco muito foda. E aí ele cai nessa estética mais rock, mais suja, mais grunge do começo dos anos 90. Mas dentro dessa estética que é muito própria dele, com uma voz, assim, que arrepia até os pelos da unha, se você tiver. Esse disco é muito bom mesmo. Pra mostrar que eu sou roqueira, eu acho importante citar o disco de estreia do Manic Street Preachers, o Generation Terrorist. Muito Amigo, nunca embarquei neles, acredita? Você já falou também que não. você não foi nessa Não, aula. Também não. Eu adoro essa banda e eu acho esse Meu disco… Deus, o Renan não dá! Eu sempre falei que eu adoro essa banda. Ele gosta. Eu amo. Eu adoro Jesus. essa banda. Porque eles são, tipo, extremamente politizados. E tanto que eles são a única banda de rock a tocar em Cuba. Eu adoro essa história. Mas o ponto não é isso. Não tem. O Audioslave tocou também, não tocou? O ponto é que eles fizeram isso nos 90 e eles usam essa história pra vanguarda. sempre, entendeu? É só, tipo, aqueles negócios de meter o louco. E aí, eles sempre meteram o louco nesse disco, eles metem muito louco, porque, tipo, a gravadora tava colocando muito dinheiro neles. E ninguém sabe, não sei porquê, né? Eles estavam trabalhando isso desde 91, aí eles ficavam dando entrevistas assim: vai ser o melhor álbum de rock da história, nós vamos vender 6 milhões de cópias, nós vamos arrasar tudo, nós vamos destruir tudo. Não fez nada disso, mas é um disco muito bom. E eles fazem umas coisas malucas, porque, tipo, já tem todas essas coisas, essas questões políticas que eles iam tratar depois.
Tipo, de questionar as questões de como viver em sociedade no capitalismo, de exploração do trabalhador, todas essas coisas que vão aparecer de forma mais forte depois em outros discos, como o The Holy Bible. Mas nesse aqui já estão meio claras, assim. E tem alguns grandes sucessos deles, como Motorcycle Emptiness, que eu acho excelente. É um disco longo, assim, talvez não seja o melhor disco para se começar no universo deles. Mas eu acho que é um disco bem foda. Eu gosto bastante deles. Tudo. Gente, e o lance da trilha sonora de Guarda-Costas ser, tipo assim, Tudo. a trilha sonora mais Não, vendida. para. A mais vendida até hoje, Não, gente. entre as 10 mais vendidas. Gente, é muito doido isso pensar, né? Como que conseguiu fazer uma Ai, que esse trilha sonora filme do não dá. É perfeito. inteiro ser, tipo assim, bombadíssimo, né? E todo mundo querendo amar horrores diversos no meio dessa loucura doida que tava sendo os anos 90. Todo mundo triste, ganhando muito dinheiro, toda gente morrendo. Todo mundo só querendo I will always love you. Então eu acho meio romântico essa coisa, assim. Meio um grito de esperança. Ai, amiga, que os no dois caos. também, pelo amor de Deus, né? Que casal ali. Nossa, dá arrepio de ver os dois, sabe? Arrepio, ai, que química! Ai, que química! Ai, que tudo! Ai, que badalo! Como diria Narcisa, juro. Eu amo esse filme. Puta que pariu. Perfeito. Gigante. A gente não pode sair sem falar do Automatic for the People, de 1992, do R.E.M., que é considerado até hoje um dos discos mais depressivos do mundo. E reza a lenda de que várias pessoas, na época que esse disco saiu, cometeram suicídio Ah lá. após Tô ouvi-lo falando, pela tava primeira todo mundo vez. muito triste, Os gente. jovens- Não, isso é, as O pessoas mundo estavam estava- tristes. O mundo tava triste, né? Tava triste. Tava tudo falido e as pessoas estavam morrendo. O R.E.M. vem de um disco que é comercialmente muito bem sucedido, que é o Caralho, Out é of que tem Time. Everybody Hurts, né? É, aqui passa no comercial da Globo News. Não, Cara. do Médicos Sem Fronteiras. É, E assim, do momento que ele tem início com Drive, e aí vai pro Everybody Hurts, e aí vai… Nossa, Putz, é tristaço. Man on the Moon, tudo dentro desse disco é muito bem pensado, é muito… Eu acho que ele captura muito esse espírito melancólico da época, que vai… depois, tanto que o R.E.M. talvez seja uma das principais influências, por exemplo, o Radiohead e para várias outras bandas depois, porque tem é uma melancolia, mas é uma melancolia política, ela não é uma tristeza pela tristeza. Tem uma questão social sempre nas letras do Michael Stipe que dá uma profundidade maior, sabe? Não é só sofrência. Então Tanto que Everybody Hurts é uma música anti-suicídio. As pessoas Sim. nunca entendem direito. E eu não sei por quê. Exato. Porque a mensagem tá muito clara, é muito óbvia. Ele tá dizendo literalmente. Tanto que ele falou, eu escrevi esta música muito clara, sem ter grandes poéticas e grandes metáforas, porque ele falou, essa música é para adolescentes, para que eles entendam claramente, para não se matar. E aí eu nunca entendo que as pessoas não entendem isso, porque tá óbvio. é o que a gente sempre fala amigo, aqui, as pessoas exato. veem a letra, elas não interpretam, elas Exato, criam um não significado entendem. maluco na cabeça delas e aceitam verdade. isso. Já Mas falamos esse disco aqui é do muito pessoal bom. entrando com música triste em casamento, É né? verdade. Esse disco é muito bom, muito foda. Um aqui que eu acho bem importante, hip hop dos anos 90, maravilhoso, mas poucos discos são tão incríveis quanto o Dr. Dre com The Chronic. É um dos discos mais chapados, lisérgicos e malucos Nossa, de é desse todos os ano, né? tempos. É a estreia do Dre em carreira solo Do ali. Dre, sim, É o disco que muito apresenta o bom. Snoop Dogg, apresenta muita gente foda. Eu acho que ele é um Bravíssimo. dos marcos do G-Funk, de toda essa cena de hip hop dos anos 90, assim. E é um Super. disco que posiciona o Dre como um dos gigantes do meio e vai impactar uma geração de outros rappers. Principalmente essa geração rapper maconha aí é super influenciada por esse disco que é muito bem produzido. Ele tem umas estruturas melódicas, uns samples, uns diálogos, uns monólogos ali no meio. Não Tem um monte de apito, né? não Comentário tem no ao vivo. Spotify, infelizmente, mas Acho importante a gente citar, já que a gente tinha falado no outro dia de rock latino, o disco Dínamo do Soda Stereo e o álbum de estreia do Café Tacuba. São dois discos Sim. muito bons para quem tá buscando se adentrar no universo do rock latino. E para as gays, é muito importante falar de Diva, da Annie Lennox. É um disco muito importante. É um Ai, disco, qual que assim, tem esse, amigo? Não lembro. Esse tem o Why. Tudo. Tá. E é um disco bem simbólico dessa… Ai, é o da capa maravilhosa! É, o da capa que ela tá assim, é o primeiro disco solo dela, logo depois que ela saiu do esse é Eurythmics. tudo. É um disco bem importante, bem tipo essa sonoridade anos 90, assim. É um disco bem classudo, bem garotas do pop alternativo, assim, é um clássico.
Eu acho esse que é é isso. mesmo. Um na linha idosos que continuam fazendo coisas maravilhosas é o Neil Young ali com Harvest Moon. Harvest Talvez, Moon, sim. eu acho que é Verdade. fácil um dos top 10 na carreira. É difícil Sim. colocar um top 10, mas eu acho que esse disco está ali. E aí você tem que pensar que é um cara que vem desde a década de 60. Nossa senhora, Com mano. uma seleção de músicas, de obras que são extremamente icônicas. O que ele faz ali entre 70 e 75 é só obra essencial homem. pra música. E aí ele vem com um disco muito bom com o Crazy Horses em 90 e aí ele volta com esse em 92, que eu acho assim tão impactante quanto qualquer outro disco da carreira dele. Tem uma melancolia fina, um discurso político e uma construção melódica. Uma produção desse disco também é muito bonita. Infelizmente é também incrível. não está no Spotify. E nem deve voltar Nem tão vai cedo. Eu voltar. acho que só... Ih! Agora é só quando ele bater as botas, gente. Gente, só um apanhadão aqui, porque tem... Toda vez que a gente faz essas listas, vocês já sabem, é muita coisa, não tem como falar tudo, então vamos citar algumas coisas bem interessantes e rapidinho aqui. Eu quero começar com The Cure, com Wish. Eu acho que é o último grande álbum do The Cure. Eu sei que tem gente que gosta do Bloody Flowers ali dos anos 2000, mas o Wish é o que tem It's Friday I'm in Love, e eu acho que é um dos grandes discos da carreira do The Cure. Tem Sugar com Copper Blue. O Sugar é um dos projetos paralelos do Bob Mould, do Husker Du. É um descasso também de rock Nossa. alternativo com essas bases bem melódicas Nunca ouvi. ali. Miga, ouça, é barulhentíssimo, mas ele é muito já- pop por essência, assim, é curioso. Já peguei aí as ref, gostei, hein? Gostei. Tem com Jesus Lizard com Liar, que é muito bom, que é mais pra um voltado a um rock, é outro rockão sujo, quase noise industrial em alguns momentos. Eu quero puxar rapidinho o In Excess com Welcome to Wherever You Are, que tem maravilhosíssima música Beautiful Girl. Versão também temos de Paulo Ricardo, belíssima. Beautiful girl. E temos também Baby Don't Cry, que é absurda também. Então é a sequenciazinha Baby Don't Cry e Beautiful Girl. Amazing stuff. Mas o resto do álbum é bem, assim, tipo, não tem nada muito brabo, não. Importante citar como, pra gente não deixar de fora, o Prince e o The New Power Generation, é Sim. o Love Symbol. Em 93 ele mudaria seu nome, né, para virar o artista anteriormente conhecido como Prince. É porque mas ele é um não disco tinha muito direito foda. do nome dele por causa do contrato da gravadora. É, todo um away. Mas esse disco é muito bom, como quase tudo que o Prince fez, então ouçam, hoje em dia está no Spotify. Boa. Então fechamos aqui, gente, muita coisa boa em 92. Eu pensei que a Isa ia ficar meio quieta, ia falar nada por ter nascido nesse ano, mas tem muita obra Ter nascido nesse incrível ano. ali. Mas como vocês sabem, a discussão continua lá no nosso Instagram, na edição desse programa. Conta pra gente quais são os seus discos favoritos de 1992, seu disco nacional, seu disco internacional. Conta pra gente como foi o primeiro contato que a gente lê na próxima edição do programa. Certinho, meus amigos? Certíssimo. Nicole, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te leem, te acessam, fique à vontade para dar o seu serviço aqui. Muito obrigada, gente. Todas as redes sociais, @Nicole com 2 L's e E Cabral. Embora eu tenha 25 anos, tenha sido super novinha, eu consegui pegar em todas as redes o meu nome e o meu sobrenome. Então tudo é meu. Gmail, Instagram, Tudo. tudo assim. Monopolizei tudo na área da internet, então é fácil de achar. Obrigada pelo convite, gente. Eu amei. Vocês são ótimos, dei boas risadas. Arrasou. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Meu amigo Renan Guerra, sempre temos ouvintes novos que estão chegando pela primeira vez aqui. Conta pra eles o que é esse bloco. Neste bloco a gente traz as novidades mais quentes, aqueles discos, singles, EPs que não saíram dos nossos ouvidos nos últimos dias. Tudo. Vamos falar juntos aqui, porque eu sei que saiu um disco essa semana que deixou a gente bem entusiasmado. Maglória, após 5 anos, voltou com o 5º álbum de estúdio, 5 em romanos. E diferente do que a gente havia falado anteriormente, lançamos a fake news aqui, mas não foi por culpa nossa. Não é o último trabalho de estúdio da banda, a banda segue lançando discos. O Thiago Oliveira, que é o vocalista, ele que se expressou errado, ele quis falar que era o último de o mais recente, o último lançamento. E eu quero saber o que você achou, meu amigo Renan Guerra.
Foi oficialmente a coisa que eu mais ouvi durante esses últimos dias. Eu coloquei pra ouvir total, tipo assim, eu vou ouvir aqui porque eu gosto dos discos deles. Mas pensei, tenho que me preparar pra ouvir a Rosalía, porque eu vou no show. Não vou ficar ouvindo muito o dos meninos, não. Aí eu ouvi, daí de repente acabou, eu coloquei de novo. Aí quando eu vi, eu passei o final de semana inteiro escutando. E eu já sei cantar tipo, quase todas as músicas. Eu fiquei assim, gente… Realmente pegou demais, assim. Eu gostava muito do anterior e eu achei esse… É muito interessante que ficou esse tempo, né, distante. Então, é como meio que reencontrar eles. Mas é interessante que tem uma maturidade nesse olhar dessa canção meio pop rock e tudo mais. Que eu acho que a gente… Tem poucas bandas que fazem isso de forma boa, interessante nesse momento, assim. Que é realmente bem feito, assim. Daquele que você escuta e fica, nossa, é muito bom. Sim. E aí você quer dar play de novo, sabe? Eu sou um eterno dependente do Skank da fase Cosmotron ali. Aquele disco em que todas as músicas são singles muito e elas grudam na sua cabeça numa primeira audição. Eu acho que o Maglory, desde que eles lançaram o terceiro álbum de estúdio deles e depois lançaram Todas as Bandeiras e agora o 5, eles alcançaram esse estágio onde tudo que eles tocam vira ouro, assim. Eu acho que todas as músicas são hits prováveis, eu acho que elas são muito pensadas para as apresentações ao vivo da banda. Ao longo das últimas semanas, a gente falou de praticamente todas as músicas que eles lançaram. A Vida é uma Aventura é uma das grandes canções do ano, assim, para mim, mas tem muita coisa boa ali dentro. Espírito Selvagem é uma música linda, Talvez é uma música linda. O fechamento ali com Paragil e Donato também é muito bonito. Então eu acho que é um sinal de uma banda muito madura, mas ainda muito jovial e muito com frescor, assim, sabe? De queremos tocar e fazer coisas legais. Tem umas melodias à la Beatles o tempo inteiro. Tem muito de música brasileira diluída ali no meio. Então é um disco muito gostoso e eu acho que é o disco… junto com o terceiro, talvez seja o disco mais fácil para você começar a ouvir o som da Maglory. Então, é um bom caminho também. Sim. O mais legal é que ele tem bastante faixa, mas ele é super curtinho, assim, tem uns 40 minutos. Tem música… Quando eu vi a tracklist, eu falei, caralho, isso aqui vai ter, tipo, 12 horas. Mas não, é, tipo, bem curtinho. Perfeito. E já segue daí, Renan, quais são as suas dicas essa semana? Como eu falei, eu fiquei ouvindo basicamente o disco da Maglory. Mas além disso, saiu o novo single da mamãe Julieta Venegas. Se chama Origlia. É o terceiro single do novo disco dela, que é produzido pelo Alex Wanditer. Ela tá só me enrolando, tá demorando, fica lançando single. Aí demora 3 meses pra lançar disco? Assim. Ela não avisa, ela não lança o nome. Ela só diz, gente, vou lançar, já eu lanço, tá? Aguardem aí. Vem Mas aí. Essa música é muito bonita, é baseada num poema de um poeta chileno chamado Raul Zurita. E ganhou clipe, é um clipe bem bonito naquele estilo da Julieta, com historinhas, coisinhas todas, parece um filmezinho assim, bem bonito. E é curioso porque a música surgiu como se fosse originalmente meio que uma cúmbia. E aí nesse processo de produção com o Alex, eles foram transformando e ganhou essa cara mais pop, que tem a ver com o trabalho tanto dela quanto do Alex. Então eu sigo bem curioso por esse disco, mas está demorando. Além disso, do nada, o Spotify me indicou uma menina chamada Molly Lewis. E era um EP, não é um EP, são 2 faixas, que se chama Cabana de Mel. E aí tem uma segunda faixa junto. E eu dei play aleatoriamente, ela tá lançando pela Mas Jaguar. É brasileira? Não, ela é norte-americana. Mas ela tá lançando esse trabalho pela Jaguar. E tem participação de uns instrumentistas brasileiros, mas daí eu achei muito curioso, porque a música começou, tem uma coisa meio bossa nova, assim. E ela tava assoviando, eu pensei, já ela vai começar a cantar. Mas a música era basicamente ela assoviando a música inteira. E aí eu fui jogar no Google e ela é meio famosa por assoviar. E ela tem, tipo assim, muitas técnicas, é todo um negócio muito curioso. Chega! E achei bem interessante, assim. E daí eu fiquei curioso pelo trabalho dela, fiquei ouvindo, é tipo bem easy listening, assim. Não tem nada super especial, mas é bem gostoso de ouvir, porque é tipo uns assobios, assim. E aí, nesse trabalho dela, tem a participação de um brasileiro chamado Roger, que é um músico que já lançou, inclusive, disco com o Seu Jorge, com o Arlindo Cruz. E ele também recentemente lançou um single chamado Pra Vida.
Que é bem também, tipo, música brasileira pra gringo ouvir, assim. Mas eu achei bem gostosa. É um single, ele é mais conhecido pelo trabalho dele de instrumentista, mas ele tem uma voz rouca, assim, parece uma coisa meio antiga. Achei bem interessante. Esse se chama… Se liga, hein? Uma voz assim? Não tanto assim ainda. Enfim, aí, estas são minhas dicas de hoje. Nossa, que mix, eu amei. Várias coisas doidíssimas. E você, minha amiga Isadora, que também gosta de um mix, o que você traz aí pra gente? Gente, vamos lá. Então, mês passado, eu me deparei com o Like a Version da Triple J, da Wet Leg, das Girls da Wet Leg. E elas fazem o cover de uma música chamada Smoko. E daí, é de uma banda chamada The Chats. Eu com certeza já tinha ouvido, já tinha passado por ali, mas o coraçãozinho não bateu. Só que essa versão delas, eu achei, tipo, insana de boa. Eu acho essas… Enfim, no final do ano eu vou falar mais delas, né? Porque com certeza vai estar na minha listinha lá de álbuns, eu acho. Gosto demais das Wet Leg. E eu acho que elas trouxeram, tipo, uma coisa pra música. Eu fiquei viciada, comecei a ouvir The Chats, enfim, tananã. E agora saiu o disco, né? o disco deles, que eu ouvi, que eu achei bem legal, Get Fucked. Gente, não vai salvar sua vida. É punkzinho, 3 moleques australianos, novinhos. O sotaque é bem carregado, assim, tipo… Aussie, cara, é muito Austrália, assim. Lembra um pouco Emil and the Sniffers. Os caipira australiano. Se for, tipo, colocar meio que… sei lá, num balaio, assim, de coisas mais recentes, eu colocaria perto de Emil and the Sniffers. Mas esses moleques são bem, tipo, porra louquinha, assim, punkzinho e tal. Eu achei bem divertido o álbum. É isso, não vai salvar a sua vida, mas eu achei bem gostosinho, assim, tipo, rockzinho rápido, 10 de 10. E aí, também, eu vou trazer um single, que é a música nova dos meus bebezinhos, meus queridíssimos, Gila Band. Que, se Deus quiser, o álbum vai ser maravilhoso. Logo mais sai em outubro. E a música é Backwash. Achei maravilhosa. Achei até melhor do que aquela outra que Klebs tinha trazido aqui. Amigo, mas assim, tá tudo certo. Começa quietinha, vai crescendo e de repente, sei lá, você vê o motor de um Fusca estourando. Exatamente. Pras Motomami, quem quiser engatar um pouquinho a Motomami, quiser engatar numas loucuragens aí… não que tenha muito a ver, mas no fundo tem, hein? Achei muito bom, gente. Muito bom mesmo. E só aumenta a minha expectativa para mais um lançamento da Gila Band. Beijo, meus irlandeses. Arrasou. Nick Silva, ele que está motomamizado. Nossa, Estou completamente. Puta que pariu. Quem não tá? Enfim, eu não tenho nada de mundo pop, mas enfim, vamos lá. 3 diquinhas. A primeira é o Lewis Cole com I'm Tight. Esse Lewis Cole é um cara que vem fazendo música na internet faz um bom tempo já. Eu acho que eu devo ter trazido ele por aqui, mas não sei exatamente. Mas enfim, ele tá com uma música nova, que chama I'm Tight. É meio jazzy, meio eletrônico, meio engraçado, meio funkeadão, assim. É bem divertido. Veio acompanhado de um clipe que ele fica… ele mais umas dançarinas fazendo danças esquisitas. É bem divertido. E faz parte do próximo disco dele, que chama Quality Over Opinion, que vai ser lançado pelo selo Brain Feeder, né, do Flying Lotus, no dia 4 de outubro. Tudo. Minha próxima dica é a Melody's Echo Chamber, que voltou com uma novidade antiga. É verdade. Lá em 2012, enquanto ela namorava o menino Kevin Parker, ela produziu, né, aquele primeiro disco que tem a produção do Kevin Parker, e ela começou a produzir um segundo. Mas nesse meio do caminho eles terminaram e tal. E ela tentou terminar sozinha, mas não rolou. Porque, enfim, términos doloridos e coisa do tipo. Logo depois ela sofreu aquele acidente que ela quase morreu também. Gente, que loucura, verdade. Ela lançou uma música que chama Unfold, que foi gravada nessa época. Foi uma das poucas que sobreviveram 7 dessa época. E aí, como ela vai relançar o primeiro disco, que tá fazendo 10 anos esse ano, ela vai aproveitar e vai lançar essas 7 musiquinhas pelo selo Fat Possum no dia 30 de setembro. É bem a cara do primeiro disco, assim, essa música, a Unfold. Bem divertidinha. Ela que lançou um disco há poucos meses que só se fala em outra coisa também. Bem qualquer coisa, né? Eu achei só ok.
Mas enfim, minha última dica é uma banda que eu descobri essa semana, que chama Beating Bajas. É um trio de música eletrônica lá de Chicago. Eles têm umas coisas meio, tipo, música eletrônica, mas que parece, tipo... Eles misturam coisas... Sons da natureza com textura eletrônica, assim, meio psilosample, meio barulhista. Cara, é bem legal. Eles lançaram uma música que chama Amorpha essa semana. Vai fazer parte do próximo disco deles, que chama Baja Oscillators, que sai no dia 2 de setembro pelo selo Drag City. E no ano passado eles lançaram um disco inspirado no jazz cósmico do Sun Ra, que chama Sweet Don Ra. Parece ser bem legal, eu não ouvi ainda, mas estou interessado em ouvir. E é isso aí. Kleber, sua vez. Vamos lá, bastante coisa legal saiu nos últimos dias. Junior Boys, dupla canadense que eu sou apaixonado. Já recomendei aqui algumas vezes numa edição do Você Precisa Ouvir Isso. Eles anunciaram o primeiro álbum de estúdio deles em 6 anos, chama Waiting Game. Sai no dia 28/10 pelo City Slang. E eles lançaram essa música deliciosíssima que é meio pro dub, com pegadas de música eletrônica, que se chama Nightwalk. Junior Boy já colaborou com Caribou, Jesse Lanza, e é um nome bem importante da cena canadense. Demais. Oliver Sim, que a gente tá recomendando todos os lançamentos deles nos últimos meses, ele lançou um remix delicioso pra GMT, que é minha música favorita até agora do novo álbum, do primeiro álbum dele em carreira solo, que é o Hideous Bastard. Ela é um remix do JMXX, que é o produtor do disco, mas tem coprodução do Floating Points, então assim, 9 minutos de puro delírio ali do JMXX dando o melhor dele. Outro remix delicioso que saiu nos últimos dias, Menina Soccer Mommy, foi remixada pelos queridos do Madalena Bay, a música Shotgun. Que tudo! Ela era uma pegada um pouco mais densa, tinha umas guitarronas pesadas ali, e eles levam bem pra atmosfera do último álbum de estúdio deles, assim, que a gente recomendou bastante ano passado. Teve também um projetinho que eu gostei muito nos últimos dias, até compartilhei com o nosso querido madrinho Pedro Carvalho, que está aqui agora. Tentei manter suspense do Nick Silva, porque ele ia roubar, que é o Toledo. É uma dupla norte-americana. Eles vão lançar o primeiro álbum de estúdio deles, que se chama How It Ends, no dia 23/9, pelo selo Grand Jury Music. E eles já lançaram algumas músicas, entre elas Flake e What Happened to the Menorah. Eles fazem tipo um indiezinho bem anos 2000 ali, meio... Death Cab for Cutie, meio Bright Eyes, essas coisinhas da Barsuk, algumas coisas da Saddle Creek. Quem gosta de Adrian Lenker talvez vai gostar. É um indie folk bem melódico, muito bem bonitinho, assim, bem refinado. Boa. Dos lançamentos nacionais, eu fiquei muito surpreso com a parceria entre o Fernando Mota, o Jonathan Tadeu e o Vitor Brauer com Quebra-Asa. É o novo projeto desses 3 músicos da cena mineira, que são interessantíssimos. E eles lançaram essa música que se chama Vontade, que é um Deftones, assim, sujão, pesadão, mas com um pouco de elementos do trabalho de cada um deles em carreira solo. E também teve um que eu até imaginei que a minha amiga Isadora fosse recomendar, The National, com Weird Goodbyes, parceria deles com o Bon Iver. Não sei, então, era Não tudo pra eu bateu? gostar, né? Ainda não. Pra mim não Você bateu acredita? também, não bateu, cara. Eu prefiro o Big Red Machine lá, as coisas. Não gostei dessa música. Eu não curti, sei. gostei do fundinho eletrônico. Eu acho que vem aí o disco novo do The National, hein? Ah, super. Mas vamos pros discos aqui, porque gostei bastante do novo álbum no Hot Chip, Freak Out Release. Eu acho que é Hot Chip em sua melhor forma, assim. Ele é um disco bem Hot Chip em todos os sentidos. Sempre bom, sempre gostoso. É sempre gostoso, né? Hot Chip nunca erra. Eu Não acho que é uma erra, banda eu muito também, equilibrada. também E eu acho que esse título, Freak Out Release, ele marca muito o que é esse disco, que se divide entre canções que são mais enérgicas e outras que são mais melancólicas. Tem participação da Low Highter, que é ex-integrante do Neil Young Pony Club. Tem participação de um rapper canadense, que é o Cadence Weapon. Tem um sample de um monte de músicas clássicas das pistas. Então é um hot chip bem gostosinho. Mas outro grande lançamento que também que eu gostei bastante de ouvir é o novo álbum de estúdio da Josiara, A Deus Dará. Eu já havia recomendado os singles anteriormente. É o primeiro álbum em que ela assina a produção, toca, compõe, faz tudo dentro do disco. É um disco bem pessoal, é um disco muito mais político, com destaque maior para
pra percussão, principalmente quando a gente volta pro trabalho anterior, que é o Mansa Fúria, que ele era um pouco mais econômico. Esse ela cresce muito, tem participação da Margareth Menezes e tem coprodução em algumas das músicas do Seco Bass, do Baiana System. Então, semana recheadíssima de lançamentos para você que tá ouvindo. E se você quiser ver tudo isso que a gente recomendou, você pode acessar o nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br ou abrir aí o seu navegador, a sua plataforma de streaming favorita, que eu pessoalmente organizo todos os links para você aí. Então, é só abrir, clicar e ouvir. Vamos pro próximo bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Isa, o que é esse bloco? Amigo Nick, nesse bloco a gente traz diquinhas atemporais. E pode ser um livro, pode ser um conceitinho, pode ser um álbum, pode ser um passeio. clipe, pode ser um passeio que o Kleber vai trazer. Que mais? Ai, pode eu ser quero saber qualquer do coisa. passeio. Eu também. Vamos lá então, vamos ouvir então. Não, mas vamos manter suspense aí do passeio do Kleber, quando foi por último. Isa, sua vez. Tem que manter a audiência até o fim. Até o final. Tá. Bom, gente, eu não dei ainda o What's in My Bag com os meninos da Fontaines DC, né? Não, ainda não. Gente, eu amei. É isso, What's in My Bag, pra quem ainda não conhece. A gente já falou aqui bilhão de vezes. É aquele quadro da Amoeba, que é a loja que tem em Los Angeles, São Francisco, enfim. Eles convidam bandas e as bandas vão lá comprar disquinhos e o que eles quiserem dentro da Amoeba. E daí depois eles comentam o porquê que eles escolheram. Ai, gente, eu amei. Tem várias coisas, assim, que eu gosto também. Várias coisas que eu não conhecia. As escolhas do baterista do Fontaines mexeram comigo. Porque eu falei, gente, ele gosta de umas coisas que eu gosto aqui, tudo. O guitarrista indica Broadcast. Tipo… Tudo. Ai, gente, é tudo. Assistam. Não vou ficar dando muito spoiler aqui, porque eu acho que eu vendi bem. Porque os meninos entregam tudo, tá? Nas escolhas. É isso. E é muito legal que você sai com, tipo, 27 discos pra ouvir depois. Exato. Coisas Gente, você relacionadas à gosta. banda. Tipo, você gosta de uma banda, você joga lá, vê se tem o What's in My Bag, dá uma olhadinha no que eles escolheram. Tudo. Eu vou falar a verdade que eu sempre assisto e penso assim, vou ouvir essas coisas. Daí Aí você eu não fico ouve. maratonando o What's in My Bag What's in e My não Bag. ouço metade das coisas que eles indicam. E eu penso, verdade. já vou Ouço procurar. muito. Eu salvo ali e anoto. Já vou ouvir isso aqui. Aí eu maratono mais 3 programas de What's in My isso. Bag, anoto mais 15 coisas, depois penso, E não escuta- depois eu ouço. Olha que legal, depois eu ouço. Eu baixo tudo e aí quando eu vou passear com o Pudim de manhã e à tarde, eu boto as musiquinhas pra tocar ali. Sempre só Ai, Você é Kleber, nossa bocadinho. referência, né, amiga? Você nos é. inspira todo dia a aprender dia. mais, a ser mais. Mas é verdade, eu queria ter o mínimo Eu também, de ânimo eu que também. você tem pra Eu gostar também. das coisas assim. Eu já tô virando uma véia. Eu também, tô bem… Esse ano, então, nossa, eu fiz 30, tipo, deu pra mim. Chega. Você já fez 30? Amigo, a gente gravou, veio o 92, é verdade. meu Deus do céu, caralho. Depois eu Tô que todas tô… velhas. Oxi. Pra mim, você é uma eterna criança, A Isadora. eterna eterna 20 criança. anos. Boa. Renan, o que você traz? Ai, das minhas dicas, não acabou a dica, gente. Não tem mais dica. O que a gente faz quando acaba a dica? A gente recicla a dica. É isso. Porque o que eu fiz essa semana? Podcast sustentável. Além de assistir o grande filme chamado Me Tira da Mira, com Cleo Pires, que eu fiz um live tweet. Bombou esse, hein? Bombou. É uma essa bomba, é uma thread, bomba foi esse muito filme, bom. gente. Tudo é horrível nesse filme, tudo. Eu amei. Então, quem quiser, assim, não quer pensar, tá pensando assim, esse cenário eleitoral brasileiro difícil, não quer refletir, quer ver, assim, as piores atuações possíveis, a trilha sonora horrível, uma direção horrível, assista Me Tira da Mira, tá na HBO Max. Mas enfim, além disso, eu assisti a série da Netflix do Woodstock 99 que o Nick havia recomendado. E eu achei bem interessante porque ela tem realmente, como o Nick falou, outros vieses da história, diferente do documentário da HBO Max. E eu acho que é bem complementar, assim. É bem interessante assistir os dois e meio que casar esses universos de coisas. Porque a série da Netflix nos deixa… Acho que deixa mais claro ainda os erros da organização e os interesses comerciais da organização e o quanto isso ferrou o evento, assim.
Mas eu só quero fazer um parênteses, gente. De novo, não falam que morreu uma pessoa. Por que será? No da HBO Max é super uma coisa que morreu um cara lá. E no da Netflix eles nem tocam no assunto, só tipo falam dos casos de estupros e passa meio. Então, mas a rápido. própria questão do estupro e dos abusos contra as mulheres eu achei muito curta. Então, a Netflix inventa essas palhaçadas de série. Faz 3 episódios, aí é tipo 15 minutos do episódio final pra falar Amigo, dos casos de estupro e os casos de abuso. Que inclusive é outra coisa que me incomodou. Não, e é muito tipo, só falar rolou, né? Sim. Passa assim, tipo, nas manchetes. Então, rolaram lá um monte. Gente, eu achei super irresponsável. E ainda uma coisa que me incomoda no da Netflix é que eles passam as imagens das mulheres sem nenhum blur, sem nada. Que era um cuidado que no da HBO eles tinham. Porque fica aparecendo um monte de homem nojento pegando nos peitos das mulheres. E eles colocam essa imagem assim, tipo… solta essa imagem aleatoriamente. Assim. E essas mulheres podem ser, tipo, mães hoje em dia. É a criança, tipo, o filho vai ver o negócio. Sabe? Tipo, eu fiquei pensando nisso, juro. Eu falei, que meio, sei lá. Eu achei que o da Netflix é bom no sentido de trazer essas questões financeiras da organização do evento. Produção, isso é mais interessante. E o da HBO é mais interessante nessas discussões de gênero e das experiências que as pessoas tiveram no festival. Mas enfim, acho que os dois são bem complementares. Eu sei que eu saí muito mais puto com os velhos produtor dos festivais dá muita no da HBO. Nossa, nesse outro eu fiquei assim… Nossa, se fuder, dá um pau naquele velho. O outro morreu, né? Eu falei, foda-se. Foi isso que eu pensei. Acabou. Enfim, aí outra reciclagem de dica é que no episódio 199 eu tinha indicado o filme Pureza, com a Dira Paz, e agora ele chegou ao Globoplay. É um filme muito interessante sobre a Pureza, que é uma personagem real, que ela é uma mãe que seu filho vai trabalhar numa fazenda e ele acaba sendo envolto num esquema de contratação que o trabalho dele é análogo à escravidão, ele não consegue se desvencilhar desse contrato, e aí ela acaba sendo uma figura muito importante no Brasil nos anos 90 para que se desmembrem vários casos de escravidão moderna. É um filme bem barra pesada. Não é tipo assim, quero uma coisa pra descansar. Não vai ver esse. Não é o filme da Cleo Pires. É pesado. Não é o filme da Cleo Pires. Esse é bem barra pesada mesmo. Mas eu acho que a atuação da Dira Paz, assim, é muito surpreendente. Ela tá tão maravilhosa quanto ela sempre está, mas nesse caso ela tá muito bem. Eu acho um filme muito bom e vale a pena, assim, até pra gente repensar essas questões, porque a gente voltou a discutir essas questões de escravidão moderna, até pelo fato de terem aumentado esses casos recentemente, né? Então, Pureza agora disponível no Globoplay. É isso. Meu requentado de dicas. Boa. Boa. Kleber, conte sobre sua viagem. Não, a viagem fica por último. São 2 dicas hoje. A primeira… Cheia de dicas. Tô cheia. O boy veio pra cá, foi andar, assistir filme. Que então saiu da toca a vida acontece. Agora chama andar. Começar recomendando o filme O Predador, A Caçada, no Star Plus. Eu não tava dando absolutamente nada pra esse filme, porque a franquia Predador, ela é horrível. Ela tem o filme clássico lá com Arnold Schwarzenegger, que é tipo, a gente assiste porque é icônico, mas todos os filmes posteriores, assim, são horríveis. É um pior do que o outro, culminando com Alien vs Predador. Mas esse filme que saiu direto no Star Plus, ele é uma direção do Dan Trachtenberg, que é o cara que dirigiu Rua Cloverfield número 10, que é um excelente filme, por sinal. E ele mostra o Predador, que é aquele personagem alienígena que viaja entre planetas para caçar e para lutar contra os mais fortes. Só que ele vem por volta dos anos 1700 e ele aterriza próximo de uma aldeia indígena e ele se depara com o que talvez seja uma das minhas personagens femininas mais incríveis de todos os tempos, que é a Naru, que é interpretada pela Amber Midthunder. E, gente, é um filme de ação, assim, muito, muito, muito bom. De verdade, eu recomendo. Eu sei que Isa, se assistir, vai gostar. Jura? Amiga, eu juro pra você, é um filmaço Jura mesmo, de ação. Mesmo? Sabe aqueles filmes, tipo, que a gente assistia no Temperatura Máxima ou no Domingo Maior? É essa vibe. E ele é um filme muito redondinho, ele tem 1h30 e poucos minutos,
começa, acaba Prende atenção. Muito. E Tá. ele tem muito da coisa da arma de Chekhov lá, de tipo apresentar elementos do começo do filme que você vai usar no final pra solucionar alguma coisa. Olha, viu? Renan, cinéfila aqui, ó. Pega essa, hein? Cara, é de verdade, eu não tava dando nada pra esse filme, vi um monte de gente elogiando, e eu falei assim, não pode ser verdade que esse filme é bom. E no final ele é um excelente Tá filme, bom, assim. vou ver então. De Como é o verdade. nome mesmo? O Predador, A Caçada. A Em inglês é Caçada, apenas Prey. Assiste com seu pai, assim, aquele filme pra você assistir com o pai, e teu pai vai falar assim, eita, que filmão, hein? Filmão. Bem filmão. isso, assim. Mas o passeio, eu já fiz esse passeio uma vez, e aí o boy veio pra cá, eu falei, eu vou te levar pra fazer uma trilha, ele gosta de fazer trilhas. É o passeio da Pedra fazer Grande. trilha? É. Eu Não, achei que mas- você tinha ido de ônibus, de metrô, alguma coisa assim. Não, Eu calma, pensei, será que tem calma. tipo uma coisa pra levar? Eu pensei. Não precisa. O passeio da Pedra Grande aqui em São Paulo, ele é parte do Parque da Cantareira. Ele fica, o metrô mais próximo dele é o metrô Tucuruvi. Você pode chegar no metrô Tucuruvi, pegar um Uber, ele vai deixar você na entrada do Horto Florestal e depois você faz o percurso. Ou você para no metrô Parada Inglesa, que tem um ônibus que te deixa exatamente na frente do Horto, então é super baratinho. A entrada, R$15, meia ou R$30 inteira. O que é? A Pedra Grande como o próprio nome diz, é uma pedra grande, é no alto desse morro, onde você tem uma vista da cidade de São Paulo inteira, assim, tipo, de longe. É uma região muito bonita, tem muita, tipo, tem macaco, tem pássaro pra caramba, tem muita coisa rolando por lá. É um subidão, Natureza, né? É natureza, ele é um percurso que começa leve, assim, você pode fazer as coisas mais tranquilinhas. Eu fui pelo mais pesado, que é pela vista da Pedra Grande, depois pelo Lago das Carpas. Cara, e é muito gostoso, é um percurso de umas 2h30, são 3 quilômetros e pouco de subida, mais um pouco se você for fazer o Lago das Carpas, depois desce, mas é um rolê super gostoso. Eu fui agora que tava meio fresquinho, então você acaba não cansando. E é meio curioso, porque, tipo, você está dentro da cidade de São Paulo e, de repente, você sai completamente desse centro urbano e vai para um lugar super gostosinho ali, bem relax. Dá pra ouvir seus sonzinhos, não tem ninguém te enchendo o saco no meio do caminho, é quase bem silencioso, bem gostoso. Então, pra quem não conhece a cidade de São Paulo e veio pra cá, quiser fazer um rolê mais aventura, vai nisso. Ou pra quem é de São Paulo e quer conhecer um pouco, pega e faz esse rolê da Pedra Grande, que é super gostoso. Boa. Nick, você? Bom, tenho dicas de 3 episódios de podcasts. Recentemente a gente está nesse período eleitoral, né? E a gente sempre pensa de como é feita as pesquisas e tudo mais. Então acho que para entender um pouco mais disso, a gente pode ouvir 3 episódios de podcasts. O primeiro é um episódio duplo do Naruhodô, que é o 336 e o 337, que é o Podemos Confiar nas Pesquisas Eleitorais. Nesse programa, o Ken Fujioka e o Altair de Souza, eles explicam bastante, assim, como que é o método de coleta de dados e tudo mais. Falam um pouco de estatística e tal. Parece chato, mas não é, assim. Eles são bem didáticos e conseguem dar um panorama bem interessante de como essas coisas acontecem. Tipo, de como a gente tem, sei lá, 2.000 pessoas entrevistadas e isso vai refletir no que a população do Brasil todo, 200 milhões de pessoas, estão pensando, né? Mas, enfim, é bem interessante. Daí eles explicam também sobre margem de erro e todas essas paradas. É bem legal, assim. E o segundo é o Braincast 468, que foi da semana passada, de como ler e interpretar pesquisas eleitorais. Eles chamam o Guilherme Russo, que é da Quest Pesquisa e Consultoria. E lá eles discutem, acho que mais essas coisas de como entender esses números, assim. Não de como eles são produzidos, mas de como a gente tentar entender e se navegar a partir deles. E que, né, pesquisa é uma foto e que você tem que olhar a tendência geral das coisas para entender como as coisas estão indo. E acho que é isso. Uma diquinha eleitoral aí pra gente saber navegar melhor nessas coisas. E é isso. Eu sou @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e segue meu site musicainstantanea.com.br e segue as minhas redes sociais para mais rolês trilheiros. Ela tá na nova fase dela, nova Uma persona. nova fase,
Patrocinada pela North Face, pela Columbia. Só as marcas, hein, gente? Pra fazer trilha. Imagina que chique. Enfim, vamos lá. Eu sou @AlmeidaDora no Instagram, AlmeidaDora _ no Twitter. Um beijo, pessoal. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Essa semana tem textos lá no Screenel, no Monkey Buzz e outros lugares. É isso. E, além disso, essa semana, segunda-feira, saiu um Por Trás do Disco que eu e o Kleber gravamos com a MC Tá. Tá bem gostosinho, bem muito divertido. Bom. E é rapidinho, episódio curto pra você ouvir assim, naquele intervalinho de tempo, perfeito. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram. E é isso aí. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Assina, compartilha, avalie. Mostra para os seus amigos que gostam de conversar sobre música com você. E se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcast VFSM por apenas R$5 por mês. E esse valor a gente está cobrando há quase 3 anos. Você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência, participa do nosso grupo fechado para assinantes lá no nosso Telegram e participa das gravações ao vivo, inclusive quando a gente grava fora de hora, como hoje, que a gente gravou depois do show da Rosalía, com a participação aqui do Pedro Carvalho e do Fabrício Neri. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. 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 Esse podcast foi editado por Nick Silva.